Nesta manhã nós estamos reunidos mais uma vez para exaltar a Deus, somente a Deus. Nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós seguimos o caminho do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade. A mensagem, o cumprimento das promessas a respeito da chegada deste Evangelho teve início por João Batista. João Batista começou o seu ministério falando a respeito do arrependimento. A mensagem de João Batista, o precursor da mensagem do Evangelho é: arrependam-se. Arrependam-se. E muitas pessoas, ao ouvirem João Batista, sua mensagem, demonstravam o seu arrependimento pelo batismo. Eles eram batizados como um sinal de arrependimento pelos seus maus caminhos. O Senhor Jesus, ele é batizado, começa seu ministério, e a mensagem é: arrependam-se, creiam no Evangelho. Arrependam-se, creiam no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade, é a boa notícia de Deus para mim e para você. Quem aqui deseja ser triste? Hoje eu acordei com o voto de ser uma pessoa triste e vou buscá-la de todo o meu coração. Creio que não. Nós almejamos a felicidade, nós almejamos satisfações, e Deus, que é conhecedor do coração humano, Deus deseja que a sua humanidade seja feliz. Mas seja feliz de acordo com o Evangelho. Seja feliz nele. A partir do primeiro versículo do Mateus capítulo 5, até Mateus 7, versículo 29, existe ali o discurso do Senhor. O sermão do monte, o sermão da montanha. E ele conclui da seguinte maneira: Mateus 7, 24 a 27, é a conclusão desse discurso. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, Mateus, versículo 1, até o final aqui do Mateus capítulo 7, esse discurso do Senhor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. A mensagem do Senhor Jesus, a mensagem do Evangelho é: arrependam-se, creiam no Evangelho. E esse discurso, o sermão da montanha, o Senhor Jesus fala a respeito do padrão do reino de Deus. As verdades a respeito deste reino, do Evangelho, do reino de Deus. E a conclusão é com uma parábola do prudente e do insensato. Para ambos, para os dois, para ambos, houve uma chuva forte. Os rios transbordaram, os ventos sopraram sobre as casas, mas a casa do prudente nada aconteceu. Porém, na casa do insensato, aquele que ouviu a mensagem, mas não colocou em prática, a casa ruiu. Igreja Batista Celebração, amigos visitantes, com qual personagem vocês se identificam? O prudente ou o insensato? Nessa manhã, eu quero ler com vocês apenas um versículo para tratarmos a respeito da felicidade que eu falei no começo. Quem aqui deseja ser triste? Certamente que não. Muitos aqui buscam a felicidade, mas existe um padrão para ser feliz, e o padrão é o Evangelho.
O padrão é o reino de Deus. Se você tem buscado a felicidade à parte do reino, à parte do evangelho, a sua vida será de ruínas. Ou está sendo de ruínas. Em nome da felicidade. Em nome de sentir-se bem, feliz. Casamentos têm acabado. Pessoas não têm educado seus filhos como deveriam. Os filhos não têm honrado seus pais. E muitas outras coisas que têm acontecido, causado tragédias, tristezas, angústias, por causa da tal felicidade. Mas o Sermão da Montanha, ele começa falando, o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, começa citando a respeito da felicidade. E quando ele fala bem-aventurados, é a palavra grega makarios. Essa palavra aparece no Novo Testamento mais de 50 vezes. Essa palavra traz a ideia de alguém que é rico, abastado, abençoado, grande. Porque o cidadão, a cidadã do reino de Jesus, que ouve e pratica as suas palavras, é uma pessoa abençoada, rica, abastada, grande, feliz. Creiam no Evangelho. Vou falar nessa manhã a respeito da bem-aventurança, a sexta bem-aventurança que o Senhor menciona, capítulo 5, Mateus 5, versículo 8. Abra suas Bíblias. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurado, grande, feliz, abastado, são os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Querido Deus, amado Pai, a súplica do meu coração é que Teu Espírito Santo nos guie, nos revelando Cristo, a beleza de Cristo, a beleza do nosso Salvador, convertendo pecadores ao Evangelho do Senhor Jesus, trazendo o verdadeiro arrependimento de uma vida distante do Senhor, para que o Senhor venha abraçar o pecador. Nós, pecadores, mas sim justificados pela graça de Deus, também queremos que o Teu Espírito venha trabalhar em nós, para contemplarmos ainda mais a beleza do nosso Salvador. Amém. O tema desta manhã é purificação abençoadora. Purificação abençoadora. Esta bem-aventurança de Mateus 5:8, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus, trata da coisa mais importante nesta vida e da vida além. Ver a Deus. Contemplar a Deus. Mas há uma condição para ver a Deus, e a condição é ser limpo de coração. Portanto, a primeira lição desta bem-aventurança é que Jesus está preocupado com o nosso coração. Jesus se preocupa com o nosso interior. Jesus se preocupa com o que há dentro de nós. Não basta para o Senhor Jesus que nós limpemos apenas nossos atos por fora, porque Ele se preocupa com o coração. Mateus capítulo 23, 25 a 26 diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. A missão de Jesus não é reformar costumes e maneiras.
A missão de Jesus é transformar radicalmente o coração de pecadores como o meu e como o seu. Por exemplo, Jesus ele não ficaria satisfeito com uma sociedade onde não houvesse mais adultério. É sério, Fábio? É. Se isso não fosse um ato verdadeiro no coração. Mateus 5, 27 e 28, no discurso do Sermão da Montanha, vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Não adulterem. Ok. Então a sociedade não comete mais nenhum adultério. Ok? É bom? É bom. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. O Senhor deseja coração transformado. Sim, para Jesus importa aquilo que você faz, mas Ele quer que aquilo que você faz seja fruto daquilo que você é. Por isso que o Senhor se importa com o seu interior, o Senhor se importa com o seu coração, porque quando o seu coração for limpo, você verá a Deus. O seu coração é o que você é. Nos segredos, nos pensamentos, nos sentimentos, onde ninguém consegue ver senão o Senhor. O Senhor sabe qual é a raiz mais profunda, mais invisível aos olhos humanos. E Ele se importa com isso. Ele se importa ao ponto de querer transformar o seu coração, o nosso coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, o contexto é que Deus diz para o profeta Samuel ir à casa de Jessé, porque ali ele ungirá o rei. E quando ele chega à casa de Jessé, os primeiros filhos que são apresentados são guerreiros, são homens altos, fortes, bonitos, elegantes. E quando vem o primeiro, Samuel diz lá no seu coração: eis o rei de Israel. E Deus rejeita. Versículo 7, palavras do Senhor para o profeta. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Por quê? Porque primeiro do coração brotam todas as questões da vida. Um texto conhecido, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Outras palavras do Senhor Jesus, Mateus 15, 17, 19. Não percebam que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Mateus 12, 33, 34, considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e a árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheia o coração. Perceberam? O coração é absolutamente crucial para Jesus. O que somos, nos recantos mais profundos e privados do nosso ser, é algo que o Senhor Jesus se importa. Tudo mais que brota do coração, palavras, posturas, o Senhor se importa com isto. Isso tem uma implicação. E qual a implicação? Jesus não veio ao mundo simplesmente porque temos alguns maus hábitos que precisam ser quebrados, modificados, reformados. O Salvador vem ao mundo porque temos um coração tão sujo, que precisa ser totalmente purificado, regenerado, santificado. O pastor Vitor pregou semana passada, João capítulo 3, a conversa de Nicodemos com Jesus. E o que Jesus diz a Nicodemos? Você tem que nascer de novo.
Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A Bíblia diz, o Evangelho diz, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Por causa do pecado, há uma separação eterna. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Por isso, duas perguntas. Quando eu olho nesse texto de Mateus 5:8, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, vem duas perguntas. A primeira, o que é ver a Deus? Será que Deus pode ser visto, ele pode ser contemplado? Mas o que o Jesus está querendo dizer? Jesus quer que os seus seguidores, os súditos do seu reino, sejam felizes nele. Sejam felizes trilhando o evangelho, sendo súditos do seu reino. Sim, há felicidade em Cristo. Mas o que é ver a Deus? Ver a Deus, primeiro, é ser aceito em sua presença. Como eu disse, Romanos 3:23, todos pecaram, separados estão da glória, da presença de Deus. Por meio de Cristo, pela obra de Cristo, depositando uma confiança verdadeira que nós chamamos de fé na pessoa e obra do Senhor Jesus, nós somos aceitos por Deus. Não são pelos meus atos justos, não são pelas minhas obras, mas tão única e exclusivamente pela obra e méritos do Senhor Jesus. Quando temos acesso a Deus, quando somos aceitos à sua presença, nós contemplamos a sua face pela fé por meio do Espírito Santo. Vai ser projetado 2 Coríntios 3, 16-18. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Uma admissão, uma aceitação parcial neste local da eternidade onde nós estamos agora. Agora, pela fé, nós contemplamos a Deus, nós somos aceitos à sua presença, mas com uma expectativa maior futura. O reino de Deus é um reino que nós desfrutamos aqui, mas desfrutaremos plenamente lá. É o já e o ainda não. Nós aguardamos. Nós somos aceitos por Deus, estamos na presença dele agora, mas estaremos plenamente no futuro com ele. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando o nosso Senhor se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 1 João ainda diz que vai dizer que nós olhamos para ele e nós não fomos confundidos, mas nós fomos aceitos. Na Bíblia tem a história, tem um livro da rainha Esther. Um momento muito importante na história de Israel, que o povo de Israel quase foi aniquilado. E se ali fosse aniquilado, a semente do Messias do Salvador seria interrompida. Mas, de uma maneira
silenciosa, mas soberana, Deus trouxe salvação a Israel. Mas no momento ali importante, rainha Esther, ela precisava ter acesso ao rei. Era uma rainha, casada, mas para conversar com o rei, existia um protocolo, existiam passos. Não era uma coisa simples. Não era só chegar assim, meu querido. Outra cultura, outra época. Para ela falar com o rei, ela tinha que seguir alguns passos para poder falar com ele. Só que a questão era urgente. Então ela chega para o seu tio e fala assim, jejuem por mim. Jejue porque eu quero me apresentar diante do rei. E se ela chega diante do rei, e o rei não a acolhe, não a recebe, não admite na sua presença, se ele tivesse no mau dia, ele poderia até ordenar que ela fosse morta. Então existia uma tensão, existia um medo, existia uma preocupação. E ela pede, orem, jejuem por mim, porque eu vou buscar a presença do rei. Queridos, pela fé nós temos acesso ao trono da graça do Senhor. Nós somos aceitos pelo Senhor Jesus. Deus, Ele tirou esse abismo eterno entre nós quando na cruz Ele foi erguido. Aquela distância encurtou. Não existe medo, não existe pavor. Porque para ver a Deus é necessário entendermos que é preciso ser aceito na sua presença. Ver a Deus também é ser impactado por sua glória. Ser impactado por sua glória. Jó, também no Antigo Testamento, um personagem muito importante, nós sabemos que Jó era um homem que temia a Deus, homem que em tudo buscava honrar ao Senhor, e ele recebe uma terrível provação. Uma terrível provação. Ele questiona a Deus, Deus vai se revelando a ele, e quando chega no capítulo 42, o último capítulo do livro, ele diz o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Pois, por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois da provação, depois de um momento agudo, duro e difícil, dependendo de Deus, conheceu mais o Senhor, conheceu mais da sua glória, do seu poder, e sai dessa provação impactado ao ponto de dizer: antes os meus ouvidos ouviram falar a respeito, mas agora os meus olhos te veem. Jó viu e se impressionou com a glória de Deus. Pedro, o apóstolo Pedro, Lucas 5, 8 e 9, depois da pesca milagrosa, então diz: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Quando ele viu uma pequena manifestação da glória de Deus, aquele momento, o que Pedro fez? Afaste de mim, Senhor. Afaste de mim. Sou pecador. A tua luz brilhou em mim e eu vi que eu não sou digno de estar na tua presença. Praticamente toda a nossa visão espiritual nesta vida é mediada pela palavra de Deus e pela obra de Deus na sua providência. Nós vemos hoje, queridos, imagens, reflexo da glória do Senhor. Nós ouvimos ecos e reverberações da sua voz, mas chegará o dia em que o próprio Deus habitará entre nós. Sua glória não será mais deduzida por raios, relâmpagos, trovões, montanhas, mares agitados e constelações de estrelas. Em vez disso, a nossa experiência com Deus será direta, face a face, na face de Cristo. Sua glória será a própria luz na qual nos moveremos, e a beleza da sua santidade será provada diretamente como mel em nossa boca.
Apocalipse 21, 23. A cidade da qual nós aguardamos e moraremos para sempre, a Nova Jerusalém. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ver a Deus é ser aceito na presença do Senhor. Ver a Deus é ficar impactado com a sua glória. E ver a Deus é ser amparado por sua glória. Melhor, por sua graça. Repetidas vezes, os salmistas clamam a Deus, pedindo que Ele não esconda o rosto a eles. Por exemplo, Salmo 27, 7, 9 diz: ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busca a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador, não me desampares, não me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ver a Deus é ser aceito na sua presença, é ser impactado por sua glória. Ver a Deus é ser amparado por sua graça. Deus nos ampara, Deus nos acolhe, Deus nos abraça, Deus nos consola com a sua graça. Graça, nós sempre interpretamos, está correto, como um favor imerecido. De fato é a bondade de Deus sendo derramada sobre nós que não merecemos. Por isso nós somos salvos, nós somos aceitos, nós somos impactados, mas nós também somos consolados. O Senhor nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos traz para si. Ver a Deus. Contemplar o Senhor pela fé na face de Cristo. É entender que quando entramos na presença do Senhor, essa aceitação, esse acesso, essa admissão à sua presença, ela vem acarretada de presentes, de dons graciosos. É uma glória que nos impacta e é uma graça que nos consola. Do que mais precisamos? Por que buscar a felicidade de outras maneiras? Porque este mundo sempre está nos seduzindo, tentando conquistar nosso coração. Mas toda vez que o nosso coração palpitar por algo que não seja Cristo, é hora de dobrarmos os nossos joelhos e voltarmos para Deus desesperadamente, arrependidos e desejosos por Ele. Nas suas bem-aventuranças, Jesus promete a recompensa de ver a Deus. 3 coisas implícitas: sermos aceitos, ficarmos impressionados e sermos consolados. Tudo isso nós teremos, em parte, e plenamente, na época vindoura. Mas para isso é necessário ser limpo de coração. E aí vem a segunda pergunta: o que é ser puro de coração? O que é ser limpo de coração? O filósofo Søren Kierkegaard diz: pureza de coração é desejar uma só coisa. Pureza de coração é desejar uma só coisa. E eu concordo com ele. E diante dessa definição, ser puro de coração é desejar ardentemente a Deus. Vocês perceberam? Não é apenas desejar a Deus, mas é desejá-lo ardentemente. Eu posso sair daqui, ficar conversando com os meus irmãos, com vocês, o tempo vai passando, a fome vai chegando, e eu vou desejar almoçar com a minha família. Ou eu posso desejar ardentemente almoçar com a minha família. Muitas das vezes nós falamos sobre buscar a Deus. Eu busco a Deus, mas tem buscado ardentemente?
É uma chama que está acesa e que você deseja aquecê-la mais e mais para poder encontrá-lo. Algo que eu tenho dito muito nos meus aconselhamentos, porque eu tenho dito muito para mim mesmo, é que eu tenho que buscar para alcançar. Eu preciso correr para chegar. O problema é que nós falamos que buscamos, mas não temos a expectativa de alcançar, de conquistar. Se eu desejo ter um coração puro para ver a Deus, eu preciso correr essa corrida para chegar na linha final. Eu preciso desejar conhecer ao Senhor ardentemente. Meu coração precisa pulsar pelo Senhor. Porque confessamos, meus queridos, quantas coisas que desejamos já tirou nosso sono, nossa paz. E nós buscamos de maneiras bem humanas tentar supri-las. E quando alcançamos, aquela alegria que veio na hora, depois se transformou numa grande frustração, porque só quem pode saciar a sede do nosso coração é Jesus. Jesus é a água que eu tenho que beber. Jesus é o pão que eu tenho que comer, porque só Ele satisfaz. Ser puro de coração é desejar uma só coisa. Por isso, é necessário desejar ardentemente a Deus. Um texto paralelo com Mateus 5:8, no Antigo Testamento, é o Salmo 24. Salmo de Davi, Salmo 24, versículos 3 a 4, diz assim: Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Dá para notar que Davi quer dizer que com o coração puro, nessas frases que seguiram as suas indignações, um coração puro é um coração que não tem nada a ver com a falsidade. É um coração que é sincero e livre do engano. Enganar é buscar mostrar algo que você não é. Dizer para fazer coisas da qual você não faz. Desejar, diz que deseja a Deus, mas o seu coração está concorrendo com tantas outras coisas, e Deus não é primaz, Deus é secundário. O próprio Senhor Jesus já disse: não há como servir dois senhores, no Sermão da Montanha. Não há para servir a Deus e as riquezas, ou outros ídolos, ou outros desejos de realizações. Porque se você servir a Deus, Deus quer exclusividade. Então aquele outro Deus vai ficar requerendo a sua atenção. Ou se você seguir o outro ídolo, Deus vai querer a sua atenção, como foi dito aqui. Eu vou ler daqui a pouco. Pureza de coração é querer uma coisa só. Mas não a coisa errada, a coisa certa. Não é um coração dividido, mas é um coração focado ardentemente na pessoa de Jesus. Porque o versículo 6 do Salmo 24 diz: sim, são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Amanhã é segunda-feira. Trabalho intenso. Início de semana de trabalho intenso. O nosso coração precisa desejar ardentemente a Deus até na segunda-feira. Até quando você visita seus clientes buscando fazer uma compra. Até quando você tem uma entrevista de emprego. E tantas outras demandas que são apresentadas. O Senhor deseja que o busque intensamente. E
Tiago, que foi lido aqui, Tiago, podemos ver essa ideia de pureza. Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Observe que, assim como o Salmo 24, há referências a mãos limpas e um coração puro. Porque quando o povo de Deus, ele adorava a Deus, ele mostrava as suas mãos, as suas orações. E quem é que vai subir ao monte do Senhor? É aquele que tem as suas mãos purificadas, as mãos limpas. Um coração puro. Quantas mãos erguidas nesse domingo em tantos cultos, mas mãos que foram instrumentos de tanta iniquidade, tanta maldade. Mãos que precisam ser purificadas pelo sangue do Cordeiro, para que essas mãos sejam erguidas e Deus veja mãos limpas, limpas pelo sangue do Filho dele. Vocês que têm a mente dividida, purifica o coração. Versículo 4, versículo antes, adúlteros. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Uma mente dividida tem o seu coração dividido, porque o seu coração ele não está focalizado, desejando ardentemente a Cristo. Ele se veste como cristão, tem pantomima de cristão, tem discurso de cristão, mas tem um coração de pagão. Palavras do Senhor Jesus. Onde Jesus nos explicou essa maneira nos evangelhos, Mateus 22:37, como ter um coração focalizado, desejando ardentemente a Deus. Palavras do Senhor Jesus, Mateus 22:37, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Queridos, nós não desejamos menos do que isso nos nossos relacionamentos. No dia que eu coloquei essa aliança, o que eu prometi foi para minha esposa, foi tudo, e ela prometeu tudo para mim. Por isso que eu coloquei uma aliança, porque se ela falasse, ou eu falasse para ela, certamente, olha, então Priscila, 99% é teu e 1% é meu. E esse 1% eu faço do jeito que eu quiser. Poxa, 99% é bastante, mas e esse 1%? O que significa isso? Não te interessa, é meu. Então eu não sou todo dela, ela não é toda minha. Mas o Senhor, Jesus, ele vai dizer que o maior mandamento para mim e para você, desejando a Deus de todo o coração, é entender que o amor a Deus é o amor que exige tudo, exige todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Não é parte, não é uma grande porcentagem, é tudo. Pureza de coração não é engano, não é falsidade, não é mente dividida, mas é uma lealdade, é amor verdadeiro para o Senhor. O objetivo do coração puro é alinhar com a verdade de Deus e ampliar o valor do Senhor para mim. Porque quando estamos mais satisfeitos em Deus, é quando nós o glorificamos verdadeiramente. John Piper costuma usar muito essa palavra. O Senhor realizou a obra dele do Evangelho para que a nossa alegria seja completa. De fato, o Senhor deseja que sejamos felizes, mas felizes nele. E uma dessas bem-aventuranças, dessas palavras de bênção, de felicidade, de satisfação, é: purifique o seu coração. Bem-aventurados os puros de coração,
porque eles verão a Deus. Isso nos leva a uma aplicação. E a Mateus 7, aqueles que ouviram a palavra de Cristo, o Senhor termina assim, ó, aquele que ouviu minha palavra e pratica, construiu a sua casa na rocha. Mas aquele que ouviu a minha palavra e não pratica, construiu a sua casa na areia. E o dia mau, quando ele vier, e ele vem, a dificuldade vier, e ela virá, só que vai ficar em pé é o prudente. Então, como vamos aplicar? Você deseja ser prudente, sábio ou insensato? Espero que prudente e sábio. Então, com essas duas palavras ligadas, ver a Deus e ter um coração puro, Mateus 5:8, digo novamente, bem-aventurados, puros de coração, pois verão a Deus, porque a pureza é um pré-requisito para ver a Deus. Os impuros, eles não serão aceitos em sua presença, não serão impactados consequentemente pela sua glória e não vão ser amparados e abraçados pela sua graça. Por isso, suplique intensamente ao Senhor por um coração puro. Suplique intensamente ao Senhor por um coração puro. Digo novamente, suplique intensamente por um coração puro. Oração do salmista Davi, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Senhor, purifica meu coração. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Senhor, tira todas as impurezas da minha vida. Eu quero desejá-lo ardentemente. Eu quero focar em primeiro lugar no Senhor, para que as outras coisas elas sejam colocadas no seu devido lugar, se é que eu ainda tenho que tê-las. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Eu quero lutar intensamente, suplicar intensamente, Senhor, purifica meu coração, Senhor, porque eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor hoje pela fé, porque quando chegar aquele dia, eu vou ser reconhecido pelo Senhor, não por mim, mas pela obra do Senhor Jesus. Esforce-se diariamente por um coração puro, sim. A santificação é uma obra da graça, mas essa obra da graça, ela acontece quando existe um esforço diário de santificação. Suplique intensamente por um coração puro e esforce-se diariamente para ter um coração puro. Você, eu, nós precisamos nos esforçar. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esforce-se para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. A mensagem do Evangelho está sendo proclamada mais uma vez nessa igreja, como todos os domingos nós buscamos fazer. Arrependam-se, creiam no Evangelho. O Senhor nos deu pela fé uma nova vida para ser vivida na sua presença. A parábola do prudente diz que aquele que confia no Senhor, ele está na rocha. Queridos, se você não está na rocha, você está na areia. O Senhor é rocha, o resto é areia. Ou seu coração está no Senhor, que é a rocha, porque se está a parte do Senhor, é areia. E terceiro, aplicação. Dependa exclusivamente do Evangelho para ter um coração puro. É necessário suplicar, Senhor, purifica meu coração. É necessário eu me esforçar, eu tirar coisa da minha vida, eu buscar mais o Senhor, sim. Mas eu não faço e não posso fazer isso esperando esse resultado na minha força, na minha sabedoria. Eu preciso depender exclusivamente do Evangelho. Eu preciso depender exclusivamente da obra de Cristo na cruz do Calvário.
Tito 2, 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, a graça nos ensina, o Evangelho nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade, de purificar o coração, toda a maldade, de purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa purificação ela é abençoadora. A purificação ela é abençoadora, porque esta purificação nos abençoará a ver a Deus. A purificação, essa felicidade que o Senhor concede aos súditos do seu reino, ela nos abençoará ao ponto de vermos a Deus. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Nosso Pai querido e bendito Deus, ajuda-nos, Senhor. Por nós mesmos não é possível. Mas o Evangelho, a tua boa notícia para nós, nos enche de esperança. De que o Senhor é capaz de cumprir as tuas promessas. Nós suplicamos por um coração puro. Cria em mim, Senhor, cria em nós um coração puro. Nós queremos muito, Senhor, muito nos esforçar. Ajuda-nos, Senhor. Mas nesse esforço nós queremos depender da graça, da obra do Senhor Jesus, para termos um coração puro e assim sermos verdadeiramente felizes como súditos do reino de Deus. Obrigado, Senhor, pelo nosso Salvador Jesus, que nos amou com amor eterno. Ó, Senhor, que sacrifício. Esse amor nos constrange, porque sabemos que não somos merecedores. Mas pela fé, gratos, recebemos. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos de maneira digna, que honre, que exalte o nosso Salvador. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, que nós oramos. Amém.